Muito bem, isso mesmo. Ainda dá tempo de fazer também uma flechinha para alguém que vocês lembraram agora ou querem chamar, avisar. Aproveito para falar que quem não está com o exercício Vida-Morte que a gente fez na semana passada, ainda dá tempo de pegar. Peguem. Quem não trouxe papel e caneta, não tá com papel e caneta aí consigo, peguem. Opa! Cláudia, Isabel, Ana, boa noite. É, Michel, Silvia, bem-vinda. Fabrício, muito bem. Pessoas conhecidas, pessoas novas. Vamos lembrar as cidades? Eu gosto de criar uma ideia assim de egrégora, né? De onde é que nós estamos localizados também enquanto mapa. Boa noite, sei que tem gente de Timbó, de Indaial. Oi, oi! Que bom que você veio. Melânia, muito bem. Algumas pessoas que eu convidei hoje também. Muito bem-vindos. Eu estava falando, né, para quem chegou agora, nossa, para fomentar, né, nosso processo de transformação. Garopaba, obrigada, obrigada. Muito bem, Carol de São Paulo, a Dani, que tá lá em Vidal Ramos, vão colocando aí, né, as cidades de vocês. Hoje eu quero começar, né, Mari? Boa noite. Eu quero começar a nossa live, né, trazendo uma vibração, né, energética, que eu acho que na semana passada a gente começou com música e hoje eu selecionei uma poesia que é muito marcante para mim, porque quando depois que eu tive o Davi, né, meu filho, e que eu acabei optando por sair do meu trabalho, né, eu era executiva de uma empresa na época que eu engravidei, e eu decidi sair do meu trabalho, então a primeira, né, início da nova carreira, o primeiro curso de formação que eu fiz foi um curso de coaching, e pela ICC de Londres, né, que formava em São Paulo, com o Joseph Econor, que é o bambambam da PNL na Europa, né? E foi muito legal porque esse poema ele me chamou muita atenção e ele estava na contracapa da minha apostila, né, de coaching. Vocês já devem ter ouvido ele, depois eu digo onde é que vocês devem ter ouvido ele. Então eu vou ler para a gente entrar, né, no clima dessa live. O nome do poema chama-se Nosso Medo Mais Profundo. Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo, nosso maior medo, é não saber que somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em se diminuir, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está
está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme permitimos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente vamos dando permissão às outras pessoas para que elas façam o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. É um poema que quem assistiu o Coach Carter, né, está lá, então acho que é por isso que estava na minha apostila da formação de coaching. E ele é um poema da Marianne Williamson. E vocês já devem ter ouvido esse poema, mas eu acho que ele é muito adequado para isso que nós, né, estamos buscando aqui, que é reconhecer a vida que podemos ser, mas ao mesmo tempo perceber o quanto tememos, o quanto nós tememos o nosso brilho, o quanto nós tememos o nosso talento, o quanto nós tememos o nosso poder. E isso se dá porque nós entendemos o poder de uma maneira distorcida. Nós entendemos o poder dentro do conceito, né, de status. Nós entendemos o poder dentro do conceito do ter. Nós não entendemos o poder dentro do conceito de ser. Eu dizia na live passada que um dos líderes assim que mais são referências para mim, né, de um poder do ser, é Jesus Cristo, né? Como ele, vários outros, mas me chama muita atenção, porque como nós todos conhecemos esse líder, né, no mundo, é fácil da gente perceber o que é um poder de simplesmente ser poderoso. É aquele que vai, né, sem fazer nenhum esforço de chamar ninguém, e as outras pessoas simplesmente, né, seguem. Esse poder é um poder que já está dentro de nós, só que está encoberto por várias camadas, né, das nossas questões a serem resolvidas, nossos entendimentos distorcidos e errados sobre as coisas, que nós precisamos limpar, né? Tá lá no nosso porão o poder, cheio de poeira, cheio de teia de aranha, né? Cheia de caixas que precisam ser revisadas, que precisam ser limpas, que precisam ser renovadas. Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da conta, porque entendemos o poder a partir de uma concepção do ego, né? Do ego que precisa estar sempre num jogo, ou dominando ou sendo dominado. O ego, né, que remete a ganhar do outro, né, a dominar o outro, ou o ego que traz a gente para o vitimismo, para o coitadismo. Muito bem, veja se esse poema não combina com o quadro, né, para quem teve na live passada, com o quadro Vida-Morte, né, a gente vai repetir esse, porque eu sei que tem pessoas novas aqui que vão querer fazer também, mas veja se ele não combina com o quadro Vida-Morte, né, que é justamente esse conflito, né, nosso medo mais profundo é de sermos vida, e por isso estamos identificados com a morte, né, e dentro desse conceito de vida-morte, cada um, então, traz, né, a peculiaridade das suas questões. Muito bem, mas a live de hoje tem um tema, né, específico, que é transforme a sua vida a partir das necessidades da sua essência. Eu gosto de chamar a essência, assim, dentro de um campo mais psíquico-espiritual, de alma, né? Eu acho que se assemelha, assim, né? A gente traz a essência para um plano mais emocional e a gente pode, então, remeter a alma, né? Dentro de um plano mais espiritual. Nós vivemos nesses dois planos, então é como se essência e alma, elas estivessem fundidas aí o tempo todo. Isso mesmo, apertem no coraçãozinho para a gente avisar para mais pessoas que nós já estamos ao vivo e nós vamos falar de uma coisa muito importante. Então eu quero começar falando sobre essa questão da necessidade, da essência, para nós então depois irmos para o quadro Vida e Morte. Vocês poderão usar o mesmo problema da semana passada, da segunda-feira, quem participou,
E quem está chegando agora, né, vai ser orientado aí em como fazer esse exercício. Quero lembrar vocês que quem não pegou papel e caneta, uma folhinha assim, ó, limpinha, faça isso agora. Nós vamos fazer 2 exercícios, um mais rápido e o outro que eu quero depois abrir para vocês entrarem, a gente trabalhar aqui as questões de vocês para quem quiser também. Então, primeiramente, vamos entender, né, um pouquinho, longe de mim, né, querer ter a verdade absoluta sobre isso que vou falar. Eu vou trazer justamente um caminho que eu aprendi a partir do Patrick, né, que é justamente o estudo que eu faço de psicologia com espiritualidade, que é uma linda, né, um lindo caminhar de transformação, de purificação. Algumas coisas eu vou repetir, né, das outras lives, só para a gente juntar agora. Então vamos lá. O que são necessidades, né? Nós, seres humanos, temos necessidades que são universais, elas são comuns a todos nós. São as necessidades básicas, né? A necessidade de ser protegido, a necessidade de ser amado e a necessidade de ser reconhecido, de ser visto na nossa especificidade humana, né? Na nossa individualidade. Então, ser protegido, ser amado e ser visto, reconhecido na nossa individualidade, na nossa especificidade. O que quer dizer que, então, ao passar pela nossa experiência na nossa infância, daí já vai percebendo aí, né? Quem está entrando nesse exercício pela primeira vez, já vai percebendo ali qual foi a necessidade, uma dessas 3, que você mais sentiu falta na sua infância, né? Nesse primeiro exercício. Tente perceber se você sentiu falta de ser amado mesmo, sabe? Amor de ser gostado, né? Se você sentiu que você não foi gostado, não foi amado, não foi querido, né? Por alguém. Isso não quer dizer que seja verdade. Isso é uma interpretação que você fez da sua infância. E pode ser que seja verdade. A gente não está aqui para julgar os pais, a gente está aqui para se conhecer a partir da experiência que nós tivemos com os nossos pais, porque é justamente, né, aonde a gente é inserido nessa existência e vive a nossa experiência de luz e sombra. Então, nós precisamos da história com os nossos pais, nós precisamos olhar para os nossos pais, nós precisamos não salvar os nossos pais agora para a gente poder se conhecer. Depois a gente libera eles, né, porque já somos adultos e deixa eles livres, né, desse karma de resolverem as nossas questões, ainda que energeticamente, né? Então vamos lá. Amado, reconhecido, né? As pessoas que têm essa sensação de falta, normalmente são aquelas crianças que elas não se sentiram vistas, elas não se sentiram reconhecidas, elas não se sentiram olhadas de fato. É como se elas não existissem, elas em alguns momentos se sentiram inexistentes no contexto da relação com pai e mãe. Muitas vezes elas não se sentiram reconhecidas no sentido de serem reconhecidas como boas, serem reconhecidas como inteligentes, serem reconhecidas como espertas. Essa é a falta do reconhecimento. E o outro, né, a outra falta é a falta da proteção, né? Então, de fato, aquelas crianças que viveram situações onde elas se sentiram muito medo na infância, ou porque ficaram muito sozinhas, ou ficaram sendo cuidadas por irmãos mais velhos e não tanto com a presença dos pais, porque foram abusadas, né? Porque foram violentadas, porque sofreram, né? Algum tipo de acidente, algum tipo de trauma, algo mais específico, ou às vezes nem precisa de algo assim tão intenso. A simples, né, questão assim, eu tinha medo, né? Tem uma cliente que ela tinha muito medo de trovoada e ela julgou, né, que o pai e a mãe não estavam cuidando dela como ela merecia, né, ou como ela precisava, né, a partir daquele medo que ela tinha. Crianças que ficaram sozinhas em casa muito cedo, né, na idade muito cedo também, enfim. Não precisa ser nenhuma dessas situações. Se pergunte, se você sentir essa intuição em você, essa resposta em você, confie. Reconhecido, então, se você sentiu o fato de ser reconhecido.
se você sentiu falta de ser amado ou se você sentiu falta de ser protegido. E não tem problema em entrar nessa falta, porque ela vai ser uma ilusão mesmo, é uma fantasia, e é justamente isso, né, que atrapalha a gente de reconhecer a real necessidade da nossa alma, porque a gente vai ficar sempre preso, gente, a uma dessas faltas. Então, dá um certinho aí quem conseguiu identificar, senão a gente, né, se você ainda não conseguiu identificar, se tem uma pista, vai nela, depois pode ser que muda. Se você não conseguiu identificar, vamos para o passo 2, né, para você, então, de repente conseguir identificar. Mas, tendo, né, identificado uma dessas 3 faltas, agora você vai ver como ela se deu na sua especificidade, essa falta. Então, eu quero que você escreva aí no seu papel a seguinte pergunta. Quando eu era criança, o que é que eu gostaria de ter recebido mais? E aí você separa do pai, e aí você escreve, e da mãe. Quando eu era criança, gente, é sempre abaixo de 12 anos, quanto mais cedo melhor, porque é onde as emoções, né, onde você ainda não tinha capacidade de raciocínio, elas aconteceram. São essas emoções que ficam lá no nosso inconsciente, né, distorcidamente. Então, criança é lá na infância, não é 12 anos para cima, ok? Então, o que eu queria ter recebido mais do meu pai? E deixa vir o que vier. Vocês não precisam se expor aqui, então esse é um exercício de vocês. O que eu queria ter recebido mais do meu pai? E o que eu queria ter recebido mais da minha mãe? Tente colocar, se for claro para você, assim, que é uma coisa, coloque essa uma coisa. Se for mais de uma, também coloque, é bem importante. E também, para eu ter ideia, assim, né, do tempo que vocês estão precisando, agora vocês botam 2 certinhos, que eu sei que é para essa segunda pergunta que a gente fez. O que eu queria ter recebido mais da mãe e o que eu queria ter recebido mais do pai. Como eu falei, não entrem em noias de salvar o pai e a mãe agora, porque senão você se boicota no exercício. A gente ama eles, pronto. Isso está acertado. Muito bem. Para que você tenha um pouquinho mais de reflexão, eu vou pedir para você agora comparar isso que você respondeu de pai e mãe com a falta de ser reconhecido, com a falta de ser protegido e com a falta de ser amado, só para ver se você vê alguma relação. Não que tenha que ter, não é importante agora que exatamente se encaixe, mas é só para você ver se tem relação. Se isso que você escreveu tem mais relação com necessidade de ter sido protegido, né? Então, de uma maneira mais geral, necessidade de ter sido reconhecido, visto, e necessidade de ter sido amado. Isso é mais no sentido mesmo de você, né, ir correlacionando o que a gente está fazendo aqui. Muito bem. Agora eu vou usar o meu exemplo do meu processo para que vocês possam compreender a diferença de uma necessidade real e de uma necessidade distorcida. Ah, legal. A diferença de uma
necessidade que eu tenho a percepção que sente falta, porque é a maneira como eu interpretei as circunstâncias da infância, tá? E a diferença é para, né, as necessidades reais da minha essência, da minha alma. Então vamos lá. Quando eu era criança, o que eu tinha nessa resposta, né, o que eu queria ter recebido mais da minha mãe, eu queria ter recebido mais da minha mãe, especificamente quando eu respondi, né, no meu exercício, eu respondi assim, eu queria ter recebido dela mais apoio emocional. Eu queria, né, que quando eu tivesse triste, né, eu tivesse sendo reconhecida na tristeza. E que quando eu tivesse alegre, eu estivesse sendo reconhecida na alegria. Mas principalmente que quando eu tivesse triste, angustiada, quando eu tivesse com sentimentos, emoções ruins, eu pudesse ser apoiada naquela emoção. A minha mãe fazia uma coisa fantástica, né? Ela é geminiana, criativa, mentalmente muito rápida, inteligentíssima. Eu ia brincar de carrinho, que eu gostava mais de brincadeira de meninos, assim, na rua. Eu ia brincar de carrinho com o vizinho, e às vezes o meu carrinho voltava sem as rodas. E eu ficava muito triste, porque ele pegava as rodas do meu carrinho. E quando eu voltava para casa, eu voltava muito triste mostrando o carrinho para minha mãe sem roda. O que eu queria que a minha mãe fizesse? Eu queria que ela fosse lá e pegasse as rodas de volta. Que ela fosse falar com a mãe do menino, que ela fosse falar com o menino, que ele não desse conta, porque a criança quer tudo, né? A criança quer que os pais resolvam tudo. Então, é a criança, né? Então, eu queria que ela se importasse com a minha tristeza, que ela fosse lá resolver essa situação para mim, mas que esses pneus do meu carrinho voltassem. E aí, para que eu não ficasse triste, sabe o que minha mãe fazia? Como ela era costureira, ela é, né, costureira, ela é artista, faz muitas coisas artesanais. Ela dizia: minha filha, vamos criar algo com esse carrinho. Vamos, vem, a mamãe vai fazer alguma coisa com esse carrinho. Vamos brincar, fazer de conta que ele é um telefone, vamos fazer uma roupinha para esse carrinho, vamos criar um carrinho sem rodinhas, vamos brincar, vamos inventar que ele é um barquinho, vamos botar água no tanque. O que a minha mãe fazia? O que nós, como mães, né, fizemos o tempo inteiro, né? Salvava a criança da tristeza para o quê? Levar ela para a alegria rápido, né? Porque é muito doloroso a gente sentir aquela tristeza da criança. Nesse momento, eu não me sentia validada, eu não me sentia olhada, eu não me sentia vista na especificidade daquilo que eu estava indo lá chorar para minha mãe. Então, a minha mãe eu queria mais apoio emocional. No caso do meu pai, eu queria que ele tivesse me dado mais liberdade. Eu tinha muitas regras. Eu sou a filha mais velha de 4. E ele era diretor do colégio, ele também era presidente do clube, né? Botuverá é uma cidadezinha desse tamanho, né? Na época tinha, sei lá, 5 mil habitantes. Então você imagina você ser filha do diretor do colégio onde você estuda, você ser filha do presidente do clube aonde você frequenta e do secretário do padre da igreja. Aonde que as coisas acontecem numa cidade pequena? Na escola, no clube e na igreja. Logo, em todos esses lugares, eu estava, né, sobre a super, hiper, mega proteção do meu pai, que nesse caso me angustiava, me afogava, me deixava presa, porque eu queria mais liberdade. Então, eu senti falta de apoio emocional da minha mãe e senti falta de liberdade. Dos dois, né, eu senti falta de uma liberdade de pensar como eu queria pensar sobre as coisas, né? Vocês não, né? Tenho certeza que não. A minha mãe queria que eu pensasse como ela pensava, e meu pai queria que eu pensasse como ele pensava, assim como eu quero que o meu filho pense como eu penso, porque daí fica tudo mais fácil, a gente não tem nenhum trabalho. Tudo bem. Então eu senti falta de liberdade, de apoio emocional e senti falta, no caso dos dois, de liberdade de pensamento. Agora vejam só. Peguem essas mesmas coisas que vocês escreveram aí, né, a comparar com o que eu escrevi aqui.
Quando a gente identifica isso que a gente queria ter recebido na nossa infância, a gente faz assim, ó, isso aqui, né, isso que você escreveu, então liberdade, falta de apoio emocional e falta de liberdade de pensamento é igual a falta. Essa falta é o vazio que a gente chama, que a gente cresce com uma sensação de vazio. Como se sem essa liberdade, sem esse apoio emocional, também queria mais liberdade, acho que todos nós, né? Sem isso, é como se a gente não pudesse sobreviver, porque nós vimos distorcidamente isso como uma ausência, e isso nos diminuiu em algum aspecto. E não que fosse verdade. Imagina, eu morava numa cidade interior, eu não tinha nenhum problema com sair de casa, eu brincava na rua, eu andava de pé descalço, eu podia tomar banho de rio, e eu senti, né? Mas eu sentia o olhar do pai e sentia essa falta da mãe. Bom, não é pra gente se julgar, né? É pra gente assimilar. Muito bem. O que a gente faz para preencher essa falta? Quando a gente identifica. Quando eu faço terapia com pessoas que estão querendo encontrar o seu caminho profissional, porque não encontraram ainda. Querem mudar de carreira porque acham que a primeira carreira não era tão satisfatória, ou acabaram indo automaticamente para ela. Ou, bom, assim, relacionado a trabalho, sempre que alguém me procura relacionado a trabalho, eu faço esse exercício com essa pessoa. Por quê? Porque à medida em que nós transformamos em missão de vida essa falta, nós vamos preencher esse vazio. Então, olha o que eu me tornei ao longo do tempo. Eu me tornei alguém que dá apoio emocional às pessoas, que dá liberdade de pensamento às pessoas e que permite que elas, né, em terapia, em desenvolvimento, tenham a liberdade de criar, né, no campo mental, no campo prático, na realidade de vida delas, um novo caminho. Eu conduzo as pessoas justamente a fazerem isso. Muito bem, então eu transformei em profissão, né, a minha falta. Então veja se o trabalho de vocês hoje tem relação com essa falta que está escrito aí. Dá uma olhadinha, faz uma correlação. E aí me dá alguma informação aqui para eu ter uma ideia. Quem não entendeu o que é para fazer, veja se o trabalho que vocês fazem hoje na vida, né? Ou quem não trabalha, por exemplo, aquilo que você remete à tua atividade, né? Além de ser mãe, esposa, tarará, tarará. Se você exerce na sua vida isso que você identificou como falta. Legal, Dani. Legal, Carol. Lagostina, acho que era isso também né? Se não isso é uma boa pista do que se transformasse num talento na vida de vocês, né? Como uma missão de vida. Todas as vezes que você vai trabalhar, você vai receber essa falta, porque você vai dar. Então é aquela ideia do quanto mais eu dou, mais o copo transborda, chega no outro e volta para mim. Quanto mais, então olha só, quanto mais eu fico boa em dar apoio emocional, quanto mais eu crio capacidades, né, do cliente se sentir livre, né, de pensamentos e de criação e de potência na vida dele, mais eu me sinto também preenchida a partir daquilo que vem dele para mim. Faz sentido para vocês? Isso, aperte no coração para chamar a galera e bota um okzinho. Tem relação? Tá. Só que agora tem uma pegadinha, gente.
E isso eu não aprendi faz muito tempo. Eu tinha aprendido essa parte há muito tempo, e aí eu comecei, mas eu tinha uma sensação que eu quero dividir com vocês. Olha só, eu comecei a chamar isso de pílula de todos os dias. Ou seja, se todos os dias eu der ao outro, então eu tenho que fazer com que brote em mim, todos os dias. Se todos os dias eu fizer brotar em mim e eu der ao outro, faz sentido, só que senti falta da parte da minha mãe. Der ao outro aquilo que eu senti falta, então todos os dias eu vou tomar uma pílula daquele dia, igual anticoncepcional. Você não fica grávida naquele dia, mas no outro dia você tem que tomar de novo. Beleza? Faz sentido para vocês? Agora tem uma pegadinha. Eu comecei a perceber que isso não bastava, mas era o começo, né? O começo. Mas eu comecei a perceber que isso não bastava. E eu falei, ué, mas se essa não é, então, se esse não é o remedinho, né? Porque eu também estava atrás de um remedinho, né? Se esse não é o remedinho, se essa não é a solução, qual é a solução? Mas como é que eu cheguei à conclusão que não era a solução? Eu tenho uma fala que alguns dos meus clientes conhecem. Eu dizia, e digo ainda, né? Às vezes me percebo nessa, dizendo assim: por que eu fico bem de segunda a sábado e domingo nem tanto? E aí eu comecei a fazer uma relação direta. Domingo eu não trabalho. Então por que domingo eu não me sinto preenchida? Porque domingo eu não tomo a pílula de todos os dias. Então eu comecei a perceber que mesmo que eu tenha transformado isso na minha missão de vida, que quanto mais eu melhoro em dar isso para mim, mais eu melhoro em dar isso para o outro, e isso é reconhecido. Quanto mais eu faço isso, mais eu me preencho. Só que eu comecei a perceber que tinha alguma pegadinha aí. Por que não é 100% do tempo? Porque não é 100% do tempo que eu trabalho. Não é 100% do tempo que eu tenho essa relação de estar apoiando emocionalmente, de estar com liberdade de pensamento, tá? Porque domingo, às vezes, é um domingo de fazer atividades com a família, é um domingo de ver televisão, é um domingo de descansar, é um domingo de organizar. E eu comecei a perceber que domingo era o dia mais chato da minha semana e eu não conseguia entender por quê, e comecei a me culpar. Mas peraí, é o dia que eu sou mais livre de todos os dias. Eu quero justamente a liberdade. Por que eu não fico bem? Então agora vem a pegadinha, gente. Olha só. Essa pílula, ela tá baseada na falta. A falta tá baseada numa imagem distorcida que eu fiz de mim mesma na infância. Porque, no meu caso, né, e você vai fazendo o seu exercício aí, eu não me senti vista e reconhecida. Então, se eu não me senti vista e reconhecida, eu tenho necessidade de ser vista e reconhecida. Então, mesmo que eu tome a pílula de todos os dias, eu não vou ser vista e reconhecida 100% das vezes no meu trabalho. Às vezes, eu posso ter um cliente insatisfeito, receber um feedback não positivo, um feedback negativo. Muitas vezes, o cliente cancela a sessão e eu fico com a sensação de não estar sendo respeitada, vista e reconhecida. Às vezes, um cliente, ele desiste do trabalho. Às vezes, eu fico com medo de não ter clientes suficientes para aquele mês e tudo mais. Às vezes, eu vou vender um programa, um treinamento, enfim, e não acontece exatamente como eu queria. E aí, o que acontece, então, durante o meu trabalho? Acontecem várias dessas faltas de ser reconhecida e vista nas relações da minha própria pílula, né? Resolutora de todos os meus problemas. Ou seja,
fantasia. E agora? Como é que a gente resolve essa equação? Aí eu comecei a fazer assim, mas então o que que acontece? Eu tenho que desistir de ser terapeuta? Não é isso? Eu tenho que desistir de dar esse apoio emocional para as pessoas? Não é essa a ideia? Né? Não é essa a ideia? O que que eu entendi errado? Como é que eu resolvo isso, né? E aí eu pensei, bom, então agora é só eu encontrar, sei lá, uma profissão nova, né? Só que essa profissão, ela é a profissão da minha vida. É o que eu amo fazer. Então, será que não tem um pouco de essência nisso? Então vamos lá. O problema não é nós transformarmos esses aspectos, né, da nossa falta o tempo inteiro em ser sempre 100, 100, 100, 100, eu estou baseada na falta. E eu nunca vou alcançar este amor que eu quero tanto receber em essência. Muito bem. Travou? Vamos ver se vai voltar. Voltou? Faz um certinho ali. Beleza. Então, o problema, vou só repetir porque não sei onde travou. O problema não é que eu transforme em missão essa minha falta. É a maneira, uma das maneiras, perdeu? Não é que seja errado a gente transformar a falta em missão de vida. O problema é a gente transformar a falta em missão de vida a partir desse lugar de não ser vista, de não ser protegida, não ser amada, e aí, a partir disso, querer 100% de acerto no nosso trabalho para que a gente se sinta bem. E isso não vai acontecer, porque, já vou de novo, deixa eu ver como é que tá aqui a internet. Já tá boa. Voltou. Voltou? Sim. Eu não sei agora o que vocês ouviram. Eu vou repetir de novo essa fala. Talvez alguns aí vão ouvir de novo. Não está equivocado que a gente mantenha aquilo que apareceu ali na falta como uma missão de vida. Porque faz sentido que a gente mesmo se reconheça, que a gente mesmo se ame e que a gente mesmo se proteja. Mas para isso é preciso se conhecer enquanto falta, para que a gente não coloque todas as nossas fichas em 100% de receber amor, em 100% de reconhecido, porque daí a gente não pode nem ser demitido, a gente não pode nunca errar, a gente não pode perder um cliente, a gente não pode ter um cliente insatisfeito, a gente não pode deixar de bater uma meta, a nossa empresa não pode ter problemas financeiros. Ou seja, fica impossível de preencher a nossa essência. Então, como reconhecer a necessidade da nossa essência? Então, eu quero que vocês façam um exercício agora assim, ó. Pega aí uma das faltas, ou de pai ou de mãe, tanto faz. Pegaram? Escolhe uma das faltas, ou em relação ao pai ou em relação à mãe.
Eu vou usar meu exemplo para ficar, né, didático. Vou pegar a relação com a minha mãe, a questão de ser vista. E aí você se pergunte assim: muito bem, eu queria ser vista pela minha mãe. Eu senti falta de ser vista pela minha mãe, eu senti falta de apoio emocional da minha mãe, no meu caso. Então eu boto essa informação um pouquinho para o lado e me pergunto assim: mas quando é que eu era vista pela minha mãe? Ou seja, qual era o momento que eu me sentia reconhecida pela minha mãe? Que eu me sentia percebida pela minha mãe? Aí eu vou dar o exemplo meu. A minha mãe, ela é costureira. Então, a minha mãe, eu sou a primeira filha. Ela fazia roupas para mim, né? Porque que eu gosto, né, dos vestidos. Ela fazia roupas para mim. Então, quando é que eu agradava a minha mãe? Quando eu adorava o fato dela fazer roupas para mim. Então, qual era o amor que eu queria da minha mãe? Eu queria ser apoiada emocionalmente para minha mãe. Era essa a sensação que eu sentia. Eu queria aquele amor olhando para mim, reconhecendo a minha tristeza, falando comigo, me abraçando quando eu precisava, né? Mas eu percebi que quando eu gostava das roupas que minha mãe fazia, ela ficava muito alegre. O que eu criei? Eu criei uma pseudo-solução para o amor. Isso, aperte no coraçãozinho. Eu criei uma pseudo-solução para o amor. De que maneira? Bom, isso não foi consciente, né, gente? Todo mundo foi inconsciente. Bom, já que eu não tenho exatamente o amor que eu quero, eu vou embarcar nessa outra estratégia que eu percebi que dá certo, que também é bom, mas, né, não é exatamente o amor que eu queria. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram identificar a diferença entre o caminho que vocês tomaram? Alguns provavelmente eram elogiados pela nota 10 na escola, outros se faziam as tarefas tudo certo em casa, outros se ficavam com a mãe, aquela mãe que despeja a emoção tudo, né, no filho, então se ficava pertinho da mãe o tempo inteiro. Outros, por exemplo, se identificaram com a mãe, né, no sentido de, sei lá, né, achavam a mãe inferior, ou a mãe fraca, a mãe triste e tal, né? Então, para agradar a mãe, né, ficaram igual, né, se sentem igual. Ou foram pro oposto, né? Não, então como a minha mãe era assim, eu havia assim, eu vou pro oposto. Eu vou ser uma mulher maravilha, uma mulher super inteligente, bem-sucedida e tudo mais, né? Isso mesmo, ficava doente. Essa é uma pseudo-solução muito interessante. Quem ficava bastante doente na infância, percebam-se, se quando ficavam doentes tinham mais atenção ou menos atenção dos pais. Eu também ficava. Tinha amidalite crônica, né? Porque quando eu tinha febre altíssima, a minha mãe botava pão no leite, molhava o pão no leite e botava embaixo do pezinho. E aí ela ficava lá na cama esperando a febre passar. Não é maravilhoso? Pois é. Então, todos nós criamos pseudo-soluções inconscientemente, né? Para ganhar o amor da mãe. Então, qual é a necessidade da essência? Não é a pseudo-solução. É aquela que realmente nós queríamos ter recebido e não recebemos. Muito bem. Como é que nós vamos, então, equilibrar a pílula de todo dia, né? E essa necessidade da nossa essência. A pílula de todo dia, a gente deve tomar para a necessidade da essência que está baseada na falta. Mas nós vamos precisar lidar com os nossos defeitos e as distorções que tivemos. Porque senão a gente vai ficar naquela situação de obsessivos, né? Obcecados pela perfeição, obcecados pela
pelo amor. Então, imagina, alguém que não foi visto, reconhecido, ele vai querer fazer, ser inteligente, crescer, ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter status, blá 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 blá, e nunca vai preencher a sua necessidade da essência, porque só ele pode preencher. Quando já não somos crianças, nós queremos que alguém externo a nós preencha, que é nossos pais. Mas enquanto adultos, nós é que vamos ter que nos preencher. Então, para preencher a necessidade da alma, nós vamos precisar compreender todas essas nuances com o pai e com a mãe, para mudar as nossas crenças e a estrutura que está criada ali, para liberar o pai e a mãe e poder dar-se amor, dar-se reconhecimento, se olhar e dar, né, se a proteção que a gente tanto quer a partir de nós mesmos, não mais do externo. Quando eu estiver livre mesmo, não vai mais me importar o que vem de fora. É uma tarefa para a vida inteira, né, gente? Não vai mais me importar se alguém não me amar, porque eu já me amo e me preencho. Não vai mais me importar se alguém não me reconhecer, porque eu já me reconheço e me preencho. Não vai mais me importar se alguém não me proteger, porque eu já me protejo e já me preencho. Esse é o caminho. Gostaram? Ser forte o tempo inteiro. Pois é, né? Quem aguenta? E aí o que acontece? A gente vai se frustrando e vai se sentindo incapaz e vai acreditando que é incapaz e vai travando todo o nosso potencial, né, criativo. Beleza? Agora vamos linkar, né? Vamos linkar esse aspecto da necessidade com o exercício vida-morte que eu quero entrar aqui com vocês. E, de novo, né, se por acaso a live terminar e vocês quiserem voltar, eu vou abrir na próxima live só uma live para trocar ideia, quem quer entrar com as suas questões, beleza? Então, quem tá com a folhinha da semana passada, peguem. Quem não está, peguem uma limpinha, ok? Porque nessa live, esse conteúdo é o que eu queria passar para vocês. Como fazer uma transformação atendendo a necessidade da sua essência. É dessa forma, tá? Agora eu quero fazer o exercício da vida-morte, porque nós fizemos ele na última live e eu quero abrir para vocês trazerem as questões de vocês, para a gente poder conversar e fazer algo dinâmico. Então eu vou começar aí nesses 10 minutinhos que ainda tem, e depois eu entro na outra live e abro para vocês. A gente vai aqui passar o tempo que vocês quiserem falando das questões de vocês. Então, muito bem. Quem está fazendo pela primeira vez, pegue a folha e dobre exatamente no meio. Ok? E daí já fiquem com ela assim. Risquem, façam um risco na vertical, justamente na dobra. Escrevam do lado esquerdo em cima vida e escrevam do lado direito em cima morte. Então ficou assim, ó. Um lado vida, um lado morte, o contrário ali para vocês. E a folhinha separada no meio. Beleza? Nessa parte que sobrou aqui em cima, eu quero que vocês reconheçam para vocês uma área da vida que vocês não se sentem realizados. Pode ser profissional, pode ser no amor, pode ser no dinheiro, pode ser em relação a doenças, qualquer coisa, independente da pandemia, tá, gente? Pode ser agora em relação à pandemia, mas pode ser também independente da pandemia. Identificaram uma área? Tá, então digamos que seja uma área profissional. Então eu quero que você coloque aqui em cima, tá? Qual é o problema específico ligado a essa área? Então, por exemplo, eu não tenho um trabalho, ou eu quero mudar de trabalho,
não tenho coragem, eu não consigo, ou eu tenho dúvidas sobre o trabalho que eu tenho, ou eu quero mudar de carreira. Aqui em cima você vai escrever qual o problema específico que você tem com essa área, né? Se você está insatisfeito com o quanto você ganha nessa área, se você tá, se for trabalho, né? Se for amor, por exemplo, eu quero arranjar o amor, ou eu quero resolver o problema, né, de conflito no relacionamento que eu estou, ou eu quero resolver o problema do meu casamento no sentido de me separar, enfim, entre aí no teu contexto. E escreva acima aqui do quadro Vida-Morte. Conforme tiverem já com o problema específico, me dê um okzinho aqui para eu ir percebendo que estão ok. Quem tá trazendo o problema da semana, da segunda-feira, perfeito também. Chegaram no problema? Beleza. Muito bem. Então agora vocês vão olhar pro lado direito da folha, que é o lado morte. Eu quero que vocês respondam o seguinte: se eu continuar com essa insatisfação nessa área, se ela continuar do jeito que ela tá, ou se ela piorar, assim, ó, vida, morte, você terá escrito o teu problema aqui. E aqui tem um risco no meio. Então, do lado direito tem tá escrito morte no título. Do lado esquerdo tá escrito vida no teu papel. Vida do lado direito, morte do lado esquerdo, separados no meio com um traço. Então, do lado morte, você vai listar o que vai acontecer com você, quais são sentimentos, situações, comportamentos que podem acontecer se você, por exemplo, não tiver, né, um amor na sua vida. Aí você vai botar, né, eu vou ficar triste, ou vou ficar solitária, eu vou ficar pra titia, se fosse me sentir inferior, aí responde com as suas palavras de acordo com o problema que você está utilizando. Gente, se sair, voltem. Vou abrir outra live. Lista pelo menos umas 4 ou 5 situações. E no lado vida, tá? Só para explicar já os dois lados, você vai escrever se você conseguisse resolver esse problema, como seria a sua vida? Sentimentos, atitudes, situações que estariam envolvidos, né, na sua vida. Como seria a sua vida se você tivesse um amor? Ah, se eu tivesse um amor daqueles que eu desejo, né? Eu me sentiria feliz, livre, realizada, completa, plena, enfim. Você vai colocando aí as tuas respostas. Então, vai preenchendo aí o morte e vida. Uns 4 ou 5 itens de cada lado e vão me colocando o okzinho aqui conforme vocês vão terminando. Ok. Enquanto
vai terminando a live e a gente volta, eu vou convidar vocês então a dobrar de novo assim para ficar bem marcadinha a folha e vocês vão rasgá-la no meio, tá? Vamos separar o morte e o vida. Separem bem no meio, bem direitinho. Vão ficar duas tirinhas assim. E eu quero que vocês coloquem na frente de vocês como estava, só que agora separado, ó. Tá separado, mas eu vou botar exatamente como estava. Morte do lado direito e vida do lado esquerdo. Eu vou pegar uma caneta de outra cor, mas você pode usar a mesma cor. Muito bem. A gente tem mais uns 3 minutinhos aí. Do lado da... deixa exatamente como tá. E eu quero que você fique olhando pro teu problema. E fique olhando para essa folha como se você fosse mentalmente tirar uma fotografia. Então, você não vai olhar para mim. Você vai olhar para a folha. Você vai olhar o problema. Você vai olhar o lado morte, que está na direita. Vai ler. Vai sentir essas palavras. Você vai olhar o lado vida. Vai ler. E vai sentir essas palavras. E agora eu quero que você tome consciência que o que você respondeu aqui foi o teu consciente que respondeu. Foi o teu consciente que respondeu esse exercício. Fica olhando e tire uma foto. Eu vou encerrar e vou entrar e espero vocês.